Eu não sei qual foi o conteúdo da conversa de Paulo com as mulheres. Eu não sei se Paulo estava à procura de um homem, o homem da Macedônia. Mas o fato é que quando ele chega a um lugar, ele encontra mulheres. E na conversa com essas mulheres, a sua fala é tão impactante, é tão encorajadora, que toca na vida de Lídia, que a Bíblia diz que era uma mulher temente a Deus. Sabe o que eu acho muito interessante na história de Lídia, que é a nossa primeira personagem? Assim como vimos na semana passada em Cornélio, Deus já está trabalhando na vida de Lídia muito antes de chegar um discípulo, muito antes dela ter um contato com algum cristão, muito antes dela ter um contato com alguém que conhece mais a Deus. Deus já está trabalhando na vida de Lídia, porque a agenda de Deus é diferente da nossa, e quando Deus nos manda a algum lugar, Ele já foi na frente. Quando Deus nos fala, faça tal coisa, não é que você vai ser o empreendedor e inovador. Deus já foi na sua frente. Deus já foi à frente, se apresentando, de alguma maneira tocando e preparando os corações. Se esses corações vão perceber, é uma outra questão. Mas o fato é que quando Deus nos manda fazer algo, Ele já vai à frente, dando testemunho de si mesmo e preparando os corações para receber essa mensagem. Assim foi com Lídia. Assim foi com Cornélio. Pense na sua vida quando você conheceu Jesus. Na minha vida, quando eu conheci Jesus, eu já li a Bíblia mais do que meus amigos evangélicos. Porque Deus já estava trabalhando na minha vida muito antes de eu entregar minha vida para Ele. Aposto que assim foi com você também, ou com muitos de vocês, onde Deus já estava trabalhando através de um panfleto, de uma música, de uma pregação, e quando alguém te falou, você quer entregar para Jesus? Você estava prontinho. Mas não porque quem te evangelizou estava preparado, porque Deus já estava trabalhando na minha vida e na sua vida. Quando nós falamos isso, nós temos que aprender algo nesta noite com Paulo. Quando Deus nos manda para algum lugar, Ele já foi na nossa frente. De forma que nós não iniciamos o trabalho de Deus em lugar nenhum. Nós apenas damos sequência ao que Deus já está fazendo. Eu vou repetir. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós não vamos começar nada. Deus já começou, Deus já está agindo. Nós só vamos dar sequência, sermos colaboradores ao que Deus já está falando. Tem um livro muito interessante, na verdade é um livro e um curso que você responde perguntas. Como é que é o nome, Regi? Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade? Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Procurem esse livro, ele é muito legal, ele fala justamente isso. Deus já está fazendo. Então nossa pergunta não é Deus, o que eu tenho que fazer? Mas Deus, aonde o Senhor está trabalhando? Que eu vou trabalhar junto também. Quando fazemos a obra de Deus, não somos inovadores. Deus já está na frente, nós só damos sequência ao que Deus está fazendo. E é por isso que eu creio que todo domingo, domingo após domingo, quando eu subo esse púlpito, eu não venho falar algo novo para a sua vida. Eu não venho te trazer uma revelação, algo novo, algo inovador para a sua vida. Poxa, nunca pensei nisso. Não é isso que eu estou fazendo aqui, gente. Domingo após domingo, ao longo desses 3 anos que estou com você, eu não estou trazendo novidades neste púlpito. Eu apenas estou dando sequência ao que Deus já está fazendo na sua vida. Quando eu chego domingo aqui, eu não vou te falar te dar o principal alimento da semana. Eu vou dar talvez o tira-gosto, a sobremesa. Porque durante a semana Deus já está falando com você, durante a semana Deus já está agindo, durante a semana Deus já está preparando o seu coração e trabalhando na sua vida. A questão é, será que nossos ouvidos estão atentos ao que Deus está falando durante a semana? Para que eu chegue então domingo e entenda o que Deus quer continuar na minha vida? Eu subo aqui, domingo após domingo, aos longos desses 3 anos, não para te falar uma novidade. Eu só estou dando sequência ao que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida. Se você tem ouvido o que Deus está falando ou não, essa é uma outra questão, essa é uma outra história. O fato é que Lídia estava ouvindo o que Deus estava falando muito antes dos apóstolos chegarem. E quando Paulo e Silas chegam, Paulo e Silas não falam algo novo para Lídia.
eles só dão sequência ao que Deus já estava fazendo na vida desta mulher. E a mensagem de Paulo traz tanto impacto para a vida da Lídia, traz tanta transformação na vida desta única mulher, que o versículo 15 diz assim, versículo 15: tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar comigo em minha casa. Lídia ouviu a palavra, Deus já estava preparando seu coração, ela recebeu esta palavra, ela foi tão impactada que ela levou a palavra para sua casa, toda a sua casa foi impactada, todos foram batizados, esta família foi impactada pelo poder da palavra de Deus. Mas isso nos deixa uma pergunta ainda: cadê o homem da Macedônia? Aonde está o homem que foi o início dessa jornada, que foi o sonho que iniciou este caminho? Vamos olhar um pouquinho mais para frente? Vamos ver a história do segundo personagem. Ali está começando um movimento, por conta do que Paulo compartilhou e Lídia acolheu, nesse exato momento, em Atos capítulo 16, versículo 15, nasce aqui a igreja dos fiéis em Cristo Jesus em Filipos. Aqui na casa de Lídia, neste exato momento, nasce a igreja de Filipos, para quem Paulo mais tarde escreveria a carta aos Filipenses. Aqui começa a história desta igreja. E Paulo então está começando a desenvolver ali uma igreja, um trabalho. E aí diz o versículo 16: certo dia, indo nós para o lugar de oração, ou seja, já tinha um lugar onde as pessoas estavam orando para Deus fazer uma obra naquela cidade. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Tenta imaginar esta cena. Paulo e Silas estão caminhando para o local de oração, todos os dias, dia após dia, dia após dia. E no caminho aparece uma endemoniada que fala assim, versículo 17: esta moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Tenta visualizar essa cena. Paulo e Silas indo para o lugar de oração, e quase que um carro evangelístico, quase que uma divulgação inesperada, uma mulher gritando: gente, esses aqui, eles vos anunciam o caminho da salvação, estes homens aqui anunciam o caminho da salvação, dia após dia. Se você não conseguiu visualizar, tenta imaginar você saindo de casa e um endemoniado vindo seguindo da sua casa da igreja: gente, ó, esses aqui, eu estou indo lá para a igreja para ouvir sobre o caminho da salvação, eles estão indo para ver sobre o caminho da salvação. Tenta imaginar essa cena, domingo após domingo, o que ela estava falando, o que esta jovem grega estava falando, não era mentira. De fato, Paulo e Silas estavam anunciando o caminho da salvação para os filipenses. Inclusive, como esta jovem era famosa na cidade por suas adivinhações, era até que uma divulgação positiva, no sentido de que outras pessoas podiam falar: poxa, se ela adivinha o futuro, então ela está falando que esses homens vão falar de salvação para nossas vidas. Era até algo interessante pensar nisso. O que ela estava falando não é mentira. Mas o versículo 18 diz assim: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. A palavra é indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Pensem comigo. Se ela não estava falando mentira, se de fato Paulo estava anunciando o caminho da salvação, e o que esta mulher estava fazendo serviria até de divulgação, por que Paulo fica indignado? Eu acredito que Paulo fica indignado porque nada que venha de Satanás serve. Nada que venha de Satanás presta. Mesmo algo com aparência de bom, se vem do diabo, não presta, não serve. Paulo não poderia aceitar que o ministério que estava começando em Filipos começasse pela boca do diabo, mesmo que fosse uma verdade.
Paulo fica indignado com aquilo. Paulo fica tomado de ira santa por ver aquela mulher escravizada. E aí então ele se vira para o espírito, não para a mulher, para o espírito que a possui e diz: em nome de Jesus, sai dessa mulher agora. E diz o texto que na mesma hora aquela mulher ficou liberta para a glória de Deus. E aí essa mulher que era famosa na cidade por suas adivinhações, eu fico imaginando as pessoas chegando para ela e perguntando: por favor, você pode nos falar algo? E ela fala: posso. Jesus Cristo é a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Não, como assim? Nos adivinhe o futuro, por favor. Adivinho? Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Por favor, fale algo para nós. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu fico imaginando esta cena, esta mulher que antes era escrava das adivinhações, escrava de Satanás, agora ela é livre em Cristo Jesus, ela é liberta pelo poder da oração, ela é liberta pelo poder do Evangelho, e aquela que fazia adivinhações nas mãos do diabo, agora dá testemunho da transformação que ela está experimentando em Cristo Jesus. Glória a Deus mesmo. O problema é que nem todo mundo fica feliz quando alguém se liberta das garras do diabo. Os donos daquela moça, daquela escrava, ficam indignados, não porque aquela mulher foi liberta, mas porque eles perderam toda a fonte de lucro deles. Versículo 19: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E aí então a cena continua que esses homens armam uma cena, uma situação onde Paulo e Silas são severamente açoitados, agredidos, porque libertaram uma mulher que era escrava do diabo. Graças a Deus por essa mulher, graças a Deus por essa jovem que agora já não era mais escrava do diabo, agora ela era livre em Cristo Jesus. O poder do Evangelho impactou esta mulher. Mas novamente eu te pergunto, nós ainda temos uma pergunta para responder. Aonde está o homem da Macedônia? Aonde está o homem que iniciou esta jornada, que foi o início deste sonho? Cadê o homem da Macedônia? Nós não achamos novamente o homem da Macedônia na história, mas nós vimos um povo que foi impactado pelo poder do Evangelho. E aí então chegamos na nossa última história da noite, quando Paulo e Silas estão presos e açoitados por conta daquela adivinhação, por conta daquela libertação, aquela jovem que fazia adivinhações. Na busca por um sonho, que foi compartilhado com seus companheiros, Paulo encontrou com uma mulher asiática chamada Lídia e com uma jovem grega que era escrava do diabo e que agora estava livre. Pensem no começo dessa história. O Espírito Santo os impediu de entrar na Ásia. O Espírito Santo os impediu de entrar na Bitínia. E aí eles recebem uma visão, uma direção, e eles acabam presos. Eles acabam aprisionados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você reage quando as coisas não saem como você esperava? Como você reage quando as coisas não saem como você esperava? Como você reage quando as coisas não acontecem como você queria ou como você idealizava? Eu tenho certeza, não posso falar absoluta, mas eu tenho grande certeza que quando Paulo teve a visão e se dispôs a ajudar o homem da Macedônia, eu duvido que Paulo pensou que essa trajetória seria assim. À procura de um homem que eles não encontravam, e encontrando pessoas que seriam impactadas, mas que acabariam açoitados e presos por estarem seguindo a visão que Deus lhe deu. E aí, diante desse quadro, Paulo é impedido de seguir por uma direção, pelo Espírito Santo. É direcionado para um outro lugar, e por seguir e obedecer a Deus, ele acaba preso e açoitado. Eu penso nessa história e eu penso que Paulo tinha aqui duas opções, ao meu ver.